quando morre uma pessoa, eu não sei você, mas eu fico pensando, para onde essa pessoa foi? Qual o destino da alma dela? Aí a gente começa a conversar com um, conversar com outra, com outros, né? E vai surgindo quem foi aquela pessoa no dia a dia, no cotidiano. E a maioria das pessoas, né? A gente vai dizendo assim, olha, ela foi uma pessoa tão boa, ela fez tão coisas, nunca fez mal para ninguém, e etc, e etc. Aí nós pensamos assim, ela está num bom lugar, que Deus a tenha. Não é assim que nós pensamos, né? E pensando sobre isso, eu falei, vou fazer um vídeo, porque ninguém tem coragem de dizer que fulano ou Beltrano foi para o inferno, somente se for uma pessoa boa, que nós conhecemos, que fez tudo direitinho, né? Nunca fez mal para ninguém. Mas será que, pela palavra de Deus, realmente essa pessoa foi para o céu, para um bom lugar, que Deus o tenha em bom lugar? Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, que foi uma senhora que fez caridade pelo mundo, era uma religiosa, foi até beatificada, e tantos outros por aí, né? Mas para isso, para nós tirar essa dúvida nossa, para nós entender a palavra de Deus, nós devemos ir para a palavra, porque Deus não se deixa enganar pelas nossas boas obras, Deus não se deixa enganar pelas nossas boas obras. Aqui no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, a palavra de Deus diz assim, mas todos nós somos como o imundo, quer dizer, já colocou todo mundo na mesma panela. Está falando aqui, ó, mas todos nós somos como os imundos. Olha, até aquela pessoa boa está como imunda, a palavra de Deus está falando que é imunda. E todas as nossas justiças como trapo de imundície. Quer dizer, tudo que nós fazemos também para Deus não está valendo nada. Nada. E nós consideramos como se fossem coisas boas, né? A generosidade, distribuir os bens para os pobres. E aí a palavra de Deus está falando que nós vamos murchando como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Bem, pensando sobre isso, nós devemos ir para a palavra de Deus. Tem um texto da palavra de Deus, bem interessante, que as pessoas não sabem explicar ela direito, que está em Coríntios, capítulo 13, que fala sobre pessoas boas, né? Pessoas boas, pessoas que praticam atos bondosos. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, é bem interessante, que fala sobre o amor. Diz aqui, capítulo 13 em diante, e ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. E aí está falando, se eu tivesse o dom de profecia, se eu tivesse o dom da fé de remover montanha, e não tivesse amor, e ainda que eu fosse generoso, distribuísse toda a minha fortuna, todo o meu dinheiro, fizesse caridade todos os dias, e até que se eu me propusesse a morrer no lugar de alguém, está dizendo aqui, se eu não tivesse amor, nada seria, né? E então, para nós entendermos aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios em diante, né, do versículo 1 em diante, tem um texto aqui de um jovem, qual teve um encontro com Jesus Cristo, era o tal do jovem rico, o mancebo rico. E ele travou uma conversa com Jesus, que ele tinha um anseio em sua alma, ele não tinha certeza da sua salvação. E ele fez uma pergunta para Jesus. Diz assim, bom mestre, Mateus 19:16, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Aí Jesus começou a replicar a ele, né? Aí Jesus falou para ele, se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Começou por aí. Aí ele falou, quais? Aí Jesus falou, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem falou,
Ora, disse o jovem no versículo 20, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Então, em outras palavras, esse jovem era um religioso, ele fazia tudo o que a lei mandava, mas ainda não tinha certeza da salvação. Aí foi quando Jesus deu a palavra certa para eles. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Aí Jesus disse para ele, olha, você tem que se desprender dessas coisas. Isso que você está achando que está fazendo, você está achando que está tudo certo, mas não. Você tem que ter o verdadeiro amor. O verdadeiro amor sou eu. Me seguir. Obedecer a minha palavra. Ele fazia tudo aquilo. Porque a religião dele mandava ele dar esmola, ele dava. Mandava ele dar o dízimo, ele dava. Uma série de coisas que ele fazia. Mas ele não estava, ele sabia que estava perdido. E aí Jesus disse o segredo aqui, no capítulo 3 de São João, capítulo 3, versículo 5. Na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito é obedecer isso aqui. Voltando para a Madre Teresa de Calcutá, será que ela obedecia isso aqui? Ou ela servia as imagens de escultura, ela tinha as santas dela, tinha tudo isso aí. Então, meu amigo, minha amiga, não adianta o homem, aos nossos olhos, melhor do mundo, se ele não nascer da água e do Espírito, que é obedecer a que a palavra de Deus manda, ele não vai entrar no reino de Deus. E Jesus tinha dado uma ordem para o jovem, vai e vende tudo o que tem, era obedecer a palavra de Cristo, mas ele não quis obedecer, por isso que ele perdeu. Se ele tivesse obedecido, ele seria salvo, ele teria nascido de novo, como diz aqui, da água e do Espírito, porque o próprio Jesus falou que as palavras dele são Espírito e são vida. E você, se acha uma pessoa boa? Lamento dizer, se você conhece alguém que não praticou a palavra de Deus, a verdadeira justiça, não nossa justiça, os trapos de imundície, não vai entrar no reino dos céus. Por isso que a porta é estreita. Então fica aqui a reflexão. Eu sou tão bom, nunca fiz mal para ninguém. Mas você obedece a palavra de Deus? Ou você, não, isso aqui eu não acho que está certo. Você é desse tipo, então você ainda não nasceu de novo. E aí você está condenado ao inferno. Que Deus possa te abençoar e que você venha nascer de novo. Em nome de Jesus. Amém.